Na aula de hoje, eu quero desenhar para você o passo a passo da formação de uma empreendedora. Quero também te trazer a diferença entre ser empreendedora e ser empresária, e principalmente as principais ações do que você tem que fazer a cada passo do processo. Para poder te auxiliar, me auxiliar e te auxiliar nesse processo de aprendizado, a gente vai trazer o nosso querido quadro branco, que vem com ilustrações incríveis para nos ajudar nesse processo de aprendizado, tá? Vou colocar o quadro, e aí colocando o quadro, vou ficar aqui no cantinho da tela, que eu acho que é o lugarzinho mais legal de ficar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. É, cantinho da tela. Nananã. Acho que é aqui, ó. Esse aqui que eu gosto mais. Eu acho que vocês conseguem ver o quadro com bastante nitidez e eu consigo explicar com bastante facilidade. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa, né? Qual é a primeira ação nesse passo a passo de empreendedora? Isso é muito importante, já vai linkando com as coisas do seu negócio. Qual a primeira coisa que a gente vai formar, que a gente vai despertar em você? Na parte de baixinho ali da escada, e vou escolher um laranja aqui bem bonito, esse. Eu já quero te mostrar que aqui, ó, nesse degrauzinho da escada, eu coloquei identidade empreendedora. Quando a gente fala de uma mulher empreendedora, da formação dessa mulher que vai começar a ver valor comercial nas suas ideias, a vender as suas ideias e fazer do seu conhecimento seu grande negócio, a gente vai despertar uma identidade empreendedora, que é um jeito de pensar de uma mulher empreendedora. Então, assim, a partir de agora, a partir desse momento, você tem que entender que quem vai construir a sua realidade, quem vai construir o seu negócio, quem vai construir o passo a passo, quem vai trazer referências, né, sobre essa realidade que você está construindo é você mesma. É você com você vai, vai edificar, montar, autorizar, vai construir a sua nova realidade. Você entender que você que constrói a sua nova realidade muda o jogo. Você para de esperar. Quem que vai me salvar? Quem que vai me dar uma grande dica? Quem vai me descobrir? Gente, eu vou ser descoberto por um grande nome, esse nome vai fazer meu negócio. Você sai desse lugar, né? Que não, ninguém vai te descobrir e te salvar porque você não está em perigo. E outro detalhe que passa a ser importante também, quando você começa a despertar a sua identidade de empreendedor, é você entender que o seu negócio ele não é um golpe de sorte, ele não é para bem nascida, ele não vai acontecer só porque você tropeçou numa excelente oportunidade, não é nada disso. O seu negócio vai acontecer a partir de um método, a partir de um passo a passo, a partir de ações consistentes, ações simples e consistentes todos os dias. Então, a partir de agora, a gente tem que desenvolver uma identidade de empreendedora que vai carregar uma mentalidade, que é uma mentalidade de crescimento. A gente pode até pegar o livro do Mindset de Crescimento, o livro da Carol, e aí ela vai falar exatamente isso, né? Ela vai falar sobre esse jeito de olhar para as coisas a partir de um padrão de pensamento de crescimento. Então, a partir de agora, você vai se desligar da ideia de ter que performar bem, da ideia de não poder errar, de tem que estar perfeito para dar certo, porque todas essas ideias, elas não compõem uma jornada de sucesso da empreendedora. Essas ideias, elas vão te impedir de testar rápido, elas vão te trazer uma autocobrança muito exacerbada. Ela vai te colocar como alguém que tem que performar para agradar as pessoas. A gente tem que desligar desse tipo de pensamento e pensar assim: a partir de agora, estou criando algo que não tem referências, e por conta disso, quem faz as regras sou eu mesma, empreendedora, e faço do jeito que eu quiser, como eu quiser, e como ficar mais alinhado aos meus valores. Essa identidade vai fazer com que você teste rápido, vai fazer com que você não fique ligada na opinião das pessoas, e vai fazer com que você desperte, com certeza, o lado de criatividade, o seu lado de abertura de novas realidades, vai fazer com que você esqueça a ideia do erro e passe a ter a ideia do teste. Deixa eu testar, deixa eu ver o que, que dá, deixa eu testar. Né? É esse tipo de identidade de empreendedora, e a gente falou um pouco disso lá no módulo de personalidade, no Destrave Seu Negócio, a gente faz uma travessia de quase seis aulas sobre isso, falamos de caixa de papel, que é
a teoria de psicodrama que forma a identidade da empreendedora, né? Eu explico a partir dessa teoria como se forma a sua identidade, quais são os papéis que influenciam na sua identidade, para que você possa, sempre que você se perceber num processo de auto-boicote ou auto-sabotagem, você entender como se ler o seu mecanismo de funcionamento e, a partir disso, conseguir avançar no seu negócio. No segundo momento, nessa escadinha que a gente está falando, você tem que entender que você vai desenvolver, e eu acho isso aqui fófilis. Eu acho que é lindo a gente pensar a partir desse lugar de uma líder influenciadora. Quando a gente está falando de uma empreendedora, a gente está falando de alguém que vai influenciar pensamentos e comportamentos. Então, você vai ser uma pessoa que você vai gerar valor na vida das pessoas. Quando a gente fala de alguém que está gerando valor na vida da pessoa, principalmente, você está ensinando alguma coisa, você está resolvendo um problema, você está mostrando uma nova perspectiva, né? Um novo jeito de olhar, um novo jeito de ser sobre uma determinada área. Então, você vai sim influenciar pensamentos e comportamentos. Cá estou, né? Cá estou, me. Te ensinei a fazer agenda, você pode olhar, né, tudo direitinho da sua agenda, e um novo jeito de olhar para o tempo, um novo jeito de olhar para as suas prioridades, um novo jeito de olhar para o seu planejamento. Então, eu estou influenciando o seu pensamento e o seu comportamento. Ah, Ellen, mas se eu não fosse professora e se eu vendesse bolsa? Se você vendesse uma bolsa, por exemplo, que você fabrica, você ia olhar o quão prática seria aquela bolsa, que bolsos, qual bolsos teria a bolsa, como seria a forma de carregar. Eu tenho uma aluna que destravou no Destrave e ela tinha um negócio, ela tem um negócio de bolsas, onde ela faz uma bolsa bem padrão, assim, bem neutra, e aí ela troca as alças. Conforme o padrão de alça que coloca, ela dá um novo tchananã na bolsa. Então, qual era, onde ela influencia, né, pensamento e comportamento? Ela influencia a partir do momento que ela diz assim, olha, sejamos práticas, você não precisa trocar de bolsa, cada vez que troca de bolsa, esquece um pedaço da bolsa, né, na bolsa anterior, você vai trocar essa alça que vai te dar um estilão lindão, e a partir disso, uma nova personalidade para o seu look vai ficar ótimo. Você entende que ela tem uma ideia e que ela está influenciando o pensamento e comportamento? É importante que você desperte para essa líder influenciadora, até pensando nos canais que a gente usa para poder criar o nosso cliente. As pessoas, as minhas alunas que trabalham com finanças, por exemplo, eu tenho uma aluna que eu amo que trabalha com finanças, ela fala assim: você tem que descobrir o seu número de sapato. O número de sapato nada mais é do que o valor, o número do que você gasta por mês. E a partir disso, o seu planejamento financeiro tem que ser em cima daquele número de orçamento que você gasta por mês. Se você quiser comprar uma nova coisa, você tem que ver o que você vai cortar do teu orçamento para continuar o mesmo número. Se você economizar, você pode guardar aquele valor que você acabou economizando naquele mês. Então, veja, é um padrão é uma ideia que ela tem, é um valor que ela tem, é uma coisa que ela acredita, né? E a partir disso, ela vai ensinar para as pessoas esse número de sapato, por exemplo, que é essa técnica, em cima do que ela acredita. Então, ela vai influenciar pensamentos e comportamentos. Por que eu estou insistindo nisso? Porque eu vejo empreendedoras, em alguns momentos, né, desalinhando desse caminho, desse mapa, eu vejo as empreendedoras muito preocupadas com, tá, mas quem disse isso? Como que eu trago um respaldo científico para o que está acontecendo? E eu quero te contar que o que você está fazendo no seu negócio tem muito da sua autoralidade, tem muito da ciência, né, do que você ensina, do que você vende, do produto que você vende, do serviço que você tem, mas tem muita autoralidade do que você fez na sua vida. Lembra lá no passo 1, quando você desperta a identidade? Você está indo para um lugar de autoralidade, né? Eu tenho outras alunas que prestam serviços que não existiam, foram elas que inventaram. Então, não se preocupe com a ideia de será que isso aqui está certo? Deu certo para você? Você gera resultado a partir daquilo? Você consegue resolver o problema de alguém a partir daquela produto ou serviço que você vende? Já está comprovado que deu certo. Dentro de psicodrama, a gente fala que não existe um processo de generalização
para você afirmar que deu certo. Então, assim, existem áreas da ciência que, para você dizer que aquilo deu certo, você tem que ter uma amostra de pessoas que passaram por aquela experiência e se comportaram de um jeito preventivo, por exemplo. Então, você vai testar um medicamento. Tem que ter lá 5.000 pessoas que tomaram aquele medicamento e sararam. Isso é generalização, isso é uma pesquisa por meio de generalização. Quando a gente fala do ser humano, a gente não pode. É, quando a gente fala do ser humano, não é só no processo de generalização que a gente comprova que uma coisa deu certo. Se você tem uma gama de clientes, uma pessoa, 10 pessoas, 20 pessoas, um monte de pessoas que aplicaram o seu serviço, o seu método, ou que usam o seu produto e ficam satisfeitas, ou que aplicam o seu serviço, o seu método e se transformam, você pode dizer que você faz, deu super certo. Tá ok, você pode influenciar a partir dessa ideia, né? Qual é a minha ideia, né? Aonde está a minha ideia autoral que eu influencio a partir dessa ideia? Eu acredito que a construção de um negócio só vai acontecer a partir do destrave desses três universos, que é o universo de personalidade, de produtividade, de processos dentro dos projetos. Se você foca só no projeto e não tem uma rotina de trabalho interessante, ou você adoece, ou você não tem tempo de aplicar. Se você não olha para a tua personalidade, né, não olha para a sua identidade, você vai engatar no teu padrão de pensamento e em algum momento você vai parar, mesmo que a ideia seja ótima. Se você tem um pensamento, né, super livre e de avanço e de aplicabilidade e maravilhoso, mas se você não tem metodologia, não tem processo, não tem passo a passo, não domina técnica, você não tem como colocar um projeto, né, para rodar. Se você tem uma produtividade linda, maravilhosa, incrível, mas você está com o pensamento tudo estrupiado, né? Aquilo te bloqueia. E você está com o passo a passo do seu projeto colocado em lugar errado, você também não vai ter projeto rodando. Então, essa é a forma. Isso eu testei na minha vida, isso eu fui vendo, fui construindo, e a partir disso, eu me tornei, no meu segundo passo de empreendedora, essa líder influente. Por que é importante você saber disso? Né? Por que é importante você entender sobre essa liderança e essa influência? É importante você entender porque a gente vai falar nos módulos mais pra frente, a gente vai falar do Instagram. E quando a gente fala do Instagram, a primeira parte do Instagram, que é o que eu vou te explicar neste mapa, o passo a passo inteiro para fazer Instagram tá no WhatsApp, para esse momento que a gente está mapeando, eu quero te explicar, você vai ter que atrair a sua tribo. Você vai ter que atrair a sua cliente, aquelas pessoas que precisam de você. Por exemplo, eu tenho certeza que você, pelo fato de você estar aqui, neste momento, nesse curso, você é uma empreendedora que está começando, precisa de um passo a passo, precisa de alguém que te oriente, precisa se identificar com esse alguém que te oriente, né? Uma pessoa precisa ser próxima dessa pessoa, que você tem um conhecimento enorme, gigantesco, mas os seus resultados estão aquém do teu conhecimento, e que nós somos assim, né? A minha cliente, a cliente que eu atraio, eu lidero e influencio a partir dos meus pensamentos e atraio a minha tribo. Por isso que a gente foca nisso, para você saber quem são as pessoas que vão comprar de você. Num terceiro passo, e aí esse passinho aqui de cima, ó, eu acho que é importante a gente pensar neste passinho aqui, é a gente, ó, é a gente pensar no sistema liberal. Então, aqui eu despertei, é como se fosse um acordar, né? Aqui eu acordei para esse processo de empreender. Junto com isso, junto com esse despertar, aqui eu comecei a comunicar às pessoas sobre meus pensamentos, ops, vou comunicar aqui. Comecei a comunicar às pessoas sobre os meus valores, sobre o que eu acredito, comecei a disseminar as minhas ideias. E a partir daqui eu começo a vender uma solução. Né? Então, eu estou acordando para a minha personalidade, eu começo a comunicar sobre isso e começo a vender uma solução. Então, neste momento, eu tenho um produto ou um serviço que vai explicitar, né, qual é a minha solução para as pessoas, e eu começo a criar um emprego que eu sou bem paga por mim mesma, assim, sabe? Eu começo a criar um trabalho
onde eu tenho clientes, onde eu começo a estabelecer uma relação comercial com as pessoas e vou aumentando esses ganhos. No próximo degrau, o que vai acontecendo? Eu vou ter que começar a pensar em múltiplas estratégias, em estratégias que vão aumentar o meu número de clientes, aumentar o meu número de vendas, uma equipe para me ajudar. Geralmente, até esse degrau aqui, a gente está falando de uma equipe, né? E depois que eu tenho várias estratégias, aí sim eu já tenho a equipe, as estratégias, o produto já está testado, aprovado, os canais de comunicação do produto, a forma de divulgação, o preço, e aí sim eu começo a ter um negócio, aí eu viro dona do meu negócio. Então, eu vou despertar desde a identidade do padrão de pensamento até a dona do negócio. O que eu quero que você entenda com o mapa, né? O que eu quero que você perceba com o mapa? Com o mapa, eu quero que você compreenda que a gente vai fazer um pouquinho de cada coisa daqui, ó. A gente vai organizar para você um pouquinho de cada coisa, né? No módulo 1, a gente foi despertando. No módulo 1, a gente despertou para o teu processo de identidade, aqui, de identidade. No módulo 2, a gente falou da sua agenda. Na sua agenda, eu já estou te colocando, te mapeando o tempo, tudo que nasce, né, ocupa lugar no espaço, então a gente falou um pouco de agenda. E nesse módulo 3, você vai compreender. Vou fazer de novo isso. Calma que eu vou fazer de novo. O que eu quero que você entenda aqui no mapa? Eu quero que você entenda que a gente está fazendo, está organizando para que você possa viver a experiência de ter os primeiros passos desses degraus aqui, ó, porque a gente vai despertar a sua identidade de empreendedora, no módulo 1 eu fiz isso, aí eu comecei a localizar para você a produtividade, para que você entre em ação, então a gente vai começar a entrar em ação, e eu vou te falar como que você vai fazer as primeiras ações também de venda. Esse é o mapa. O que o Destrave, seu negócio, vamos localizar o Destrave, seu negócio vai fazer para você. O Destrave vai montar, vai te explicar todo o mecanismo de como funciona a sua identidade e de como que você vai fazer a sua influência. Além disso, eu vou te ensinar uma coisa chamada átomo profissional. E no átomo profissional a gente vai montar o seu plano de trabalho. E aí eu vou estruturar com você tudo que você precisa para fazer até R$ 10.000 com o teu produto para profissional liberal e as primeiras estratégias. Então, esse é o destrave. Enquanto que o mapa está preparando tudo, olha que bonitinho, o mapa está preparando tudo para você poder avançar nessa escadinha, tá? Eu espero que tenha ficado muito clara essa escada para você, porque cada parte dessa escada prevê o momento do seu negócio e prevê um conjunto de ações. Qual é o erro mais comum das empreendedoras que acabam gerando frustração, perda financeira, desesperança? É você comprar um produto ou serviço ou se colocar num desafio que não é o desafio adequado para a sua fase. Você lembra no módulo anterior que a gente fez aquele mapa do flow? Então, aquele mapa do flow é muito bem aplicado nessa escadinha de desenvolvimento aqui. Não tem como você fazer, por exemplo, eu vejo empreendedoras falando de página de vendas, quando na verdade elas estão ainda tendo que montar o pitch, que é uma das coisas que a gente vai fazer aqui no mapa. Então, assim, nem o pitch está bem montadinho ainda e a empreendedora está falando de página de vendas. Não significa que ela não sabe fazer, mas significa que não é para aquele momento. Então, é muito importante que você use cada estratégia, cada ferramenta para cada momento. Por isso, o mapeamento de tudo primeiro e na sequência, o destaque. Espero que isso tenha ficado claro para você nessa aula. E na próxima aula, vamos mergulhar no marketing para amadoras.